Filipenses, capítulo 3. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Senhor, Te agradecemos por tudo aquilo que tem nos dado, que tem nos feito, pelos livramentos, Senhor, pela saúde. Pedimos a Ti agora, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa nação, sobre, Senhor, todos os moradores da terra que estão sofrendo, ó Deus, por conta dessa praga, dessa peste, desse vírus, ó Pai. Eu peço a Ti em nome de Jesus, repreende essa enfermidade, repreende esse mal, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, os nossos familiares. Ó Deus, continua guardando, nos livrando de todo mal. Visita também aqueles que neste momento estão num leito de hospital, Senhor. Ajuda, Pai, para que possam se recuperar. Tem misericórdia, Senhor. Faz uma obra, Senhor, de salvação. Uma obra, Senhor, de cura, para a glória do Teu nome. Abençoa também a nossa nação, seus dirigentes, seus governantes, Senhor, para que tomem atitudes sábias, ó Deus, para que o Senhor venha, Senhor, estar à frente de tudo. Ajuda o Teu povo, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, irmãos, meditar um pouco nessa noite, aproveitando o momento, né, a situação que a gente está vivendo, onde eu vejo que as pessoas nesses dias elas estão com o coração mais quebrantado, não é? Mesmo a gente pode até notar as postagens que estão sendo feitas nas redes sociais. Nós temos visto muita gente falando de Deus, postando versículos bíblicos. Enfim, existe um ditado, vamos dizer assim, não sei se é a expressão correta, mas existe um dito popular no meio dos cristãos que nós sempre falamos que muitos se achegam a Jesus pelo amor e outros pela dor, né? E infelizmente é uma verdade, porque quando está tudo bem nas nossas vidas, quando as coisas estão indo bem, que está tudo sob controle, não tem falta de nada, com boa saúde, poucas pessoas se lembram de Deus, se lembram do Senhor, não é? Mas quando as coisas ficam difíceis, momento de dor, momento de sofrimento, de tristeza, como é o que a gente está vivendo agora, é mais comum as pessoas recorrerem a Deus. Então nós vemos que hoje muitas pessoas estão falando de Deus, né? Estão, de certa forma, procurando buscar a Deus. Essas são crentes evangélicos ou de outras denominações, até mesmo outras religiões. Então eu acredito que é um tempo que as pessoas estão com os corações mais quebrantados, não é? Então, diante disso, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre um assunto. Nós vamos fazer aqui uma leitura na Epístola aos Filipenses. Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Por enquanto nós vamos ler aqui dois versículos, o versículo 13 e o versículo 14. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Amém? Então aqui, na Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que deixando para trás ou esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Dentre muitas coisas na nossa vida, nós temos muitas vezes dificuldades em esquecer certas coisas. Esquecer uma mágoa, esquecer uma situação difícil, esquecer uma calúnia, esquecer qualquer coisa que nos trouxe um prejuízo no passado, não é? Então,
Essa é uma dificuldade de muitas pessoas. Quantas pessoas que hoje talvez convívio, união familiar, porque não esquecem certas situações, não esquecem coisas que passaram, às vezes uma palavra que não foi dita no momento apropriado, ou até mesmo uma palavra de ofensa. E isso gera mágoa, gera tristeza. E a pessoa, por não esquecer essa situação, por não deixar de lado, ela acaba virando prisioneira dela mesma. Por quê? Porque ela fica sempre remoendo aquilo, não é? E isso é uma verdade para todos nós. Eu acredito que todas as pessoas têm uma certa dificuldade em lidar com essa situação. Então, através do Espírito de Deus, nós temos como estar lidando com isso sim, né? Deus ele nos capacita. Por quê? Aquilo que ficou para trás não se compara com aquilo que Deus tem planejado para nós. Aquilo que já passou não se compara com aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Então, muitas vezes, aquilo que me segura lá atrás me impede de avançar, de crescer e de vislumbrar e de viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então, nós vemos que essa é uma situação muito delicada. E quando eu penso nessa situação, nesse assunto, me vem alguém à mente que um personagem bíblico, né, chamado José. E José, ele passa por uma situação de sofrimento na sua vida, né? Nós conhecemos a história de José. José, aos 17 anos, ele foi ali vendido pelos seus irmãos, né? Os irmãos simularam ali a sua morte, o jogando dentro de um poço ali, de uma cova, de um buraco, e pegaram ali as suas vestes, mataram o animal, salpicaram sangue, levaram a seu pai Jacó e disseram que um animal havia atacado José no campo e havia o matado. E seus irmãos o vendem, né? E ele vai parar na terra do Egito como um escravo. Então a gente começa a analisar a vida de José aos 17 anos. Ou seja, alguém que tinha uma vida toda pela frente, alguém que tinha um futuro promissor, alguém que poderia, no início de vida, ser muitas coisas, não é? Ele poderia ali se dedicar para crescer naquilo que ele almejava, não sei, ele tinha uma vida inteira pela frente. Mas a sua vida, de repente, ela é interrompida por uma traição de seus irmãos. Seus irmãos o invejavam, nós conhecemos a história, não vamos entrar nos pormenores. E José ali, ele passa de um homem livre, de um filho amado pelo pai, de um homem que teria uma vida toda pela frente, não é? Ele passa a viver como um escravo numa terra distante. E quando José chega ao Egito, ele, depois de um tempo, ele acaba indo trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E quando as coisas iam bem ali na vida de José, estavam melhorando, ele tinha ali praticamente a casa de Potifar sob os seus cuidados. Potifar confiava em José a ponto de deixar toda a sua casa aos seus cuidados. A mulher de Potifar começa a cobiçar a José. E ele, para não pecar contra Deus e contra o seu Senhor também, que lhe deu credibilidade de trabalhar na sua casa, ele foge ali daquela situação de pecado, né? E a mulher de Potifar, insatisfeito, calunia para o seu marido. Fala, olha, eu estava aqui e José tentou me violentar, uma coisa assim, a ponto que Potifar fica irado com José e o coloca numa prisão. Nesse meio tempo, imagina a cabeça de José, porque aquilo que ele tinha como, por exemplo, uma vida livre, uma vida que ele poderia ali tá vivendo na presença de Deus, está desfrutando de um futuro, ele vê a sua vida ali praticamente indo tudo por água abaixo, vendido pelos irmãos, depois ali na casa de Potifar, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, ele vai parar numa prisão, e na prisão
ele fica ali por cerca de pouco mais de 3 anos, e ele tem o controle daquela prisão, o carcereiro confia nele. Notem que tem uma diferença na vida de José. Tudo que ele fazia, Deus era com ele. Foi assim na casa de Potifar, foi assim na prisão. Então havia esse diferencial na vida de José. Mas eu fico imaginando, será que José, quando colocava sua cabeça no travesseiro, talvez naquela prisão gelada, talvez naquele chão duro, talvez naquela noite triste, solitária naquele lugar, eu quero crer que ele ficava pensando no que ele havia vivido na casa do seu pai, nas coisas que ele tinha junto ao seu pai, e que ele foi tirada pelos seus próprios irmãos. Então, quantas vezes será que não deu uma revolta? Quantas vezes será que ele não teve um sentimento de tristeza ou até mesmo de revolta por tudo aquilo que ele havia passado, não é? Mas nós sabemos que chega um dia que Deus se lembra de José. E havia ali 2 homens presos com ele, pelo menos mais 2 homens, né? Que um era padeiro, né, de Faraó, e o outro era copeiro de Faraó. E ali um deles tinha intentado prejudicar Faraó, matar Faraó, e os 2 acabaram na cadeia, porque não se sabia ao certo quem foi. E passou um tempo, os 2 tiveram um sonho na cadeia, cada um teve um sonho, José interpretou os seus sonhos, tal, dizendo que um deles morreria e o outro seria retomado ao seu posto, e assim aconteceu. E quando eles foram retomados aos seus postos, depois de 1 ano que eles voltaram para o seu trabalho ali servindo a Faraó, né? Um deles de fato foi condenado, foi morto, e o copeiro ficou servindo a Faraó, e ele se lembrou de José. Faraó teve um sonho e ele se lembrou de José. Olha, tem um homem na prisão que uma vez nós tivemos um sonho e ele interpretou o sonho e foi conforme ele tinha dito, aconteceu conforme ele havia dito, e Faraó pediu para que chamasse José. E quando José se apresenta a Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó sobre o tempo do Egito, né, que o Egito passaria por 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, né, de fome. Então José ali, ele dá uma estratégia para que fosse feito um armazenamento de alimento durante esses 7 anos, para que nos 7 anos de fome o povo do Egito tivesse ali como se sustentar. E Faraó resolve colocá-lo, né, colocá-lo como esse homem que faria esse trabalho. E depois disso é dada uma esposa a José. Se os irmãos depois lerem suas Bíblias, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 41. Capítulo 41, a partir do versículo 45, diz assim, eu vou fazer a leitura aqui para a gente entender esse contexto, que eu vou chegar no ponto que eu quero. E chamou o faraó o nome de José de Zafenate Paneia. O nome de José foi trocado por um nome chamado Zafenate Paneia, que na língua egípcia significa Salvador do mundo. E deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento de 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da cidade, de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Agora atenção, chamou José o nome do primogênito, Manassés. E o segundo filho, que fala aqui no versículo 52, o nome do segundo chamou Efraim. Vamos comentar aqui um pouquinho, aí eu já retorno para a leitura. Então José, ele tem 2 filhos. O primeiro chama-se Manassés, o segundo chama-se Efraim.
Nós lemos aqui que José, quando ele chega à presença de Faraó, ele tinha 30 anos de idade. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Então, José, ele teve uma vida entre escravidão, entre prisão, sofrimento, dor, abandono, necessidades. 13 anos numa vida nesse sentido, sofrida. Uma vida onde ele foi humilhado, uma vida onde ele estava esquecido, uma vida onde a sua família achava que ele havia morrido, né? O seu pai achava que ele havia morrido. Foram 13 anos de amargura, 13 anos de tristeza, 13 anos talvez de revolta. E quando ele se casa, a gente observa que aqui os seus 2 filhos, os nomes dos seus filhos nos diz algo a respeito da vida de José. É um costume para o povo oriental dar nome aos filhos com significado, não é? A gente vê até na Bíblia alguns homens que tiveram os nomes trocados, não é? Por exemplo, né, Abrão e Abraão. Abrão, né, era pai da altura, foi mudado por Abraão, pai de multidões, né, segundo depois a promessa de Deus, para que se cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Muitos homens tiveram seu nome trocado. E então os nomes eles eram dados com um fundamento, com um significado. E o primeiro nome do primeiro filho de José, o nome dele foi Manassés. E Manassés significa Deus me fez esquecer. E o segundo filho de José se chamava Efraim, que significa Deus me fez frutífero, ou duplamente frutífero. Se a gente analisar os 2 filhos de José, a gente tira uma lição daí. Por quê? Como eu acabei de falar, José talvez ele tivesse muita mágoa, talvez ele tivesse lembranças tristes de tudo que havia acontecido com ele. Mas ele passa por um processo para viver aquilo que Deus havia planejado para sua vida. Ele precisava esquecer o que passou. Tanto que o seu filho primogênito se chamava Manassés. Deus me fez esquecer. Para que o segundo filho fosse a resposta de Deus como resultado da bênção na vida de José. Duplamente frutífero. Ou aquele que Deus faz frutificar. Então notem que muitas vezes agora a gente aplicando a nossa realidade, muitas vezes para a gente colher algo de Deus, para a gente viver o plano de Deus na nossa vida, nós precisamos esquecer de algumas coisas. O passado, muitas vezes, ele se torna uma cadeia para muita gente. E a gente fica embaraçado com isso. Nós ficamos acorrentados, porque nós não deixamos de lado aquilo que passou, que já não pode mais ser remediado, que já não tem mais o que ser feito para mudar o que passou. Mas nós comprometemos algo que está por vir, que aí sim nós podemos fazer melhor, aí sim nós podemos ser diferentes, aí sim nós podemos viver algo novo, mas desde que nós deixemos o passado. Quantas pessoas que ficam aprisionadas naquilo que passou? Quantas pessoas que são prisioneiras de si mesmas? Quantas pessoas que não remoem, que não ficam ali pensando, remoendo certas coisas que já não podem mais ser mudadas? E isso teve um diferencial na vida de José. É como se Deus dissesse assim para José: José, eu vou fazer algo na tua vida tão grande, que você mesmo não tem ideia da dimensão daquilo que eu vou fazer. E quando a Bíblia diz aqui, pelo primeiro nome do filho de José, Manassés, Deus me fez esquecer, foi uma coisa que de fato aconteceu com José. Deus o fez esquecer de verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que no tempo de fome, quando houve o tempo de fome na terra do Egito,
os seus irmãos subiram para a terra do Egito para buscar comida. E eles não sabiam que o governador do Egito até então era José. E eles batem a porta de José, lá no Egito, e José os atende. Quando José os vê, imediatamente ele reconhece a sua família, os seus irmãos. A ponto que ele fica surpreso, ele precisa sair de cena para chorar a parte, para depois ele vir ali falar com seus irmãos. Se José tivesse ainda alguma mágoa daqueles homens, dos seus irmãos, por tê-lo vendido lá atrás, era a oportunidade, o poder que ele tinha nas mãos, ele podia ordenar os soldados lá do Egito, olha, prendam esses homens, os lancem na prisão e os mate. Ele tinha autoridade e poder para isso. Mas o que ele faz? Ele usa de misericórdia. A ponto dele dizer, olha, depois que ele se revela aos seus irmãos, ele diz assim, não se sintam culpados pelo que aconteceu, pelo que vocês fizeram, porque tudo isso foi providência de Deus para que vocês fossem preservados com vida, né, neste dia, nesta época de fome. Então isso nos prova que verdadeiramente José conseguiu esquecer aquele passado, todo aquele sofrimento, toda aquela situação que ele viveu por conta dos seus irmãos. E Deus o honrou por isso. O fez um homem frutífero, o fez um homem que ali por onde ele passava ele prosperava, a ponto até de poder sustentar os seus malfeitores, que eram seus próprios irmãos. Do que nós precisamos esquecer? O que é que tem afligido as nossas vidas? O que talvez tem segurado a promessa de Deus na nossa vida? O que é que tem, talvez, nos prendido a ponto de que a promessa de Deus não seja concretizada na minha e na tua vida? Nós estamos vivendo hoje um tempo de reflexão por conta de tudo o que está acontecendo. Tem muita gente reavaliando os seus princípios, tem muita gente reavaliando a sua própria vida, os seus objetivos. O que nós precisamos esquecer? O que nós precisamos deixar para trás para que a gente possa ter uma vida melhor daqui para frente, para que possamos ser mais humanos, para que a gente possa transbordar mais amor, para que a gente possa ter mais compaixão com o nosso próximo? Porque enquanto eu me ficar numa posição de não voltar atrás, de não recuar, de não perdoar e de não esquecer, eu me tranco dentro de uma prisão, onde às vezes eu fico esperando alguém vir me libertar, mas a chave está comigo. A chave está dentro do bolso. Por quê? Porque eu é quem tenho que esquecer. Então nós precisamos, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, verdadeiramente ter uma vida melhor. Eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso poder oferecer algo melhor para aqueles que estão à minha volta. O que passou, infelizmente passou. Seja bom ou seja ruim, nada do que eu fizer hoje vai mudar o que eu fiz lá atrás. O que eu fiz lá está feito. Agora, o que eu fizer daqui para frente é que vai fazer toda a diferença. Na minha vida e para a vida de alguém. Para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que estão convivendo conosco. O que nós pretendemos ser daqui para frente? Às vezes o homem se acha tanto, não é? Se gloria de tanta coisa. Um simples vírus. Algo que a gente nem enxerga. Produz tanto pânico, tanto medo, tanta morte, tanta desgraça. Que adianta tudo? Toda altivez, toda grandeza. Nós precisamos realmente, verdadeiramente, reavaliar as nossas vidas. Nós precisamos ver aquilo que verdadeiramente importa para que sejamos melhores uns para os outros e deixar para trás o que passou. A Bíblia diz assim que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Não ficar remoendo coisas ruins. O que já foi, já foi. Mas nós temos uma vida pela frente. Nós temos um futuro pela frente. E um futuro que, se nós entregarmos nas mãos de Deus, Deus ele pode nos surpreender, igual ele fez na vida de José. Um homem que não tinha talvez mais esperança, um homem que talvez dentro da prisão, certa feita, pode ter pensado assim, que daqui eu não saio mais, os meus dias aqui estão definidos, o meu resto de vida vai ser aqui nessa prisão. E não, ele foi feito o homem mais poderoso da terra na sua época. Mas quando eu digo mais poderoso, ele foi maior do que Faraó, porque a Bíblia diz que José, ele foi por pai de Faraó. Faraó ele era o rei do Egito, ele tinha todo o poder, mas quem conduzia ali naquela época era José. Ele tinha a autorização de Faraó para fazer o que ele bem entendesse na terra do Egito. Deus exalta José sobremaneira. Deus pode te exaltar sobremaneira. Deus ele tem algo novo para você. Deus ele tem um futuro ainda para você, onde ele pode te surpreender. Onde ele pode fazer coisas na sua vida, a qual você pensa, eu nunca mais vou viver isso. Existe um versículo também que diz que com sabedoria nós nunca diríamos que os tempos passados foram melhor do que os presentes ou os futuros. Por quê? Porque quando eu digo isso, é a mesma coisa da gente dizer assim, olha, tempo igual aquele não volta nunca mais. Eu nunca mais vou ser feliz como eu fui feliz lá atrás, aos anos atrás. Não, porque quando eu digo isso, significa que eu estou amaldiçoando o meu futuro. E eu preciso crer que Deus ele é poderoso para me fazer viver dias tão felizes quanto eu posso ter sido um dia lá atrás. Deus ele é poderoso para fazer algo tão novo na minha vida quanto um dia ele já tem feito lá atrás. Então nós precisamos viver em novidade de vida. A vida no Espírito de Deus é liberdade e vida em novidade de vida. A vida na presença de Deus, ela nos dá a possibilidade de vivermos em novidade de vida. Livres, libertos, prontos por Deus para sermos alguém melhor do que aquilo que já fomos lá atrás. Amém? Então pense nesses dias. Aproveita esse período aí de quarentena, esse período que você já está cansado de ficar sem fazer nada e faça uma avaliação. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados por ninguém. Faça a sua avaliação. O que você pode fazer para ser alguém melhor? O que você precisa esquecer? O que você tem que perdoar? E assim nós vamos conseguir alcançar uma vida melhor na presença de Deus. Nós somos chamados para dar frutos, irmãos. E para você ser frutífero, você precisa deixar para trás aquilo que passou. A Bíblia diz que a árvore, ela não é reconhecida pela sua formosura, pela beleza das folhas ou pela sua estatura, não. A árvore, ela é reconhecida pelos frutos. Não adianta ser uma árvore bonita, frondosa, grande e não dar fruto. Talvez uma árvore pequena, escondida, onde poucos reparam, mas na estação própria ela é frutífera e todos se alimentam daquilo que ela produz. Essa é a importância de ser uma árvore frutífera. E eu e você fomos chamados para sermos frutíferos. E talvez aquilo que esteja impedindo os nossos frutos seja a falta de esquecer o que passou, ou deixar para trás aquilo que passou e crer que Deus é poderoso para nos fazer viver em novidade de vida hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique essa palavra para a meditação de todos. Deus abençoe grandemente a todos os queridos irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Amém?